Então vamos lá. Vídeo 6, slide 15. A formulação de aplicações. Aquelas perguntas que nós fizemos, né? Nos dois últimos, no slide 13, se há um exemplo a seguir, se há uma ordem a obedecer, aquelas áreas que nós citamos como alvo das aplicações, vão nos ajudar nessa formulação de aplicações. A aplicação deve ter em vista deve ser vista como outra parte do estudo e não apenas como uma simples conclusão ou desfecho. Assim como gastamos tempo nos passos de observação e interpretação, precisamos gastar tempo na preparação da aplicação. Nem sempre a aplicação é tão fácil de se formular. Por isso, devemos desenvolvê-la observando os pontos a seguir. Para cada aplicação criada, você deverá avaliar se ela atende aos requisitos abaixo. Isso aqui são basicamente 4 requisitos a aplicação tem que atender. A aplicação ela deve ser prática. Ela se refere ao que e como. Ao que deve fazer e como fazer. Cuidado com ideias muito abstratas. Por exemplo, devo amar mais as pessoas. Muito subjetivo, muito superficial, como a gente falou lá nos perigos da não aplicação. Devo amar a pessoa? Não, vamos ser prático. Devo amar. Fazendo o quê? Como eu amo mais a pessoa? Como? O que eu vou fazer de maneira que eu ame mais a pessoa? Essa aplicação não está errada, porém ela está completa. Devo amar mais as pessoas? Não. Nós temos que dar nome, nós temos que dar caminhos, apontar por onde andar, o que fazer, uma atitude a ser tomada. A aplicação ela deve ser executável. Nós não podemos, ela precisa ser, o ouvinte, ele precisa ouvir a sua aplicação e falar, eu posso, eu consigo, é viável para mim, eu posso fazer. Então nós temos que nos preocupar, principalmente quando estamos aplicando aos outros, que essa aplicação seja possível de se realizar, que aquela ordem, aquela tomada de posição seja possível. Cuidado com a utopia. Por exemplo, vou me dedicar ao evangelismo traduzindo a Bíblia inteira para mais de 200 tribos não alcançadas espalhadas pelo mundo. Dependendo do contexto onde você estiver, isso não vai ser possível. Não vai ser, pelo menos diretamente. No mínimo, no máximo, dependendo do contexto, a pessoa vai conseguir contribuir financeiramente para a tradução de Bíblia. A aplicação ela precisa ser mensurável. É importante que você seja capaz de avaliar se tem conseguido aplicar ou não os princípios bíblicos propostos. Esse ponto se refere quando e como. A pessoa precisa, quando a gente vai propor uma tomada de decisão, uma mudança de postura, ela precisa ser mensurável. Quando eu posso fazer isso? Você fala, a partir de amanhã você pode procurar fulano. Amanhã você se levanta e liga para fulano. Ou hoje, quando você sair daqui, o culto hoje é culto da manhã, você tem o domingo todo à tarde. Passa na casa de fulano e vai lá e se retrata com ele, pede perdão ou libera o perdão para ele, diz que você o perdoou, que ele não leva em conta aquilo, que não leva em conta desaventos que vocês tiveram, que ele retorne para o convívio da igreja. Então é mensurável. A pessoa olha e fala, não, isso é tangível, isso não é uma coisa improvável. Quando fazer e como fazer. Muito parecido com a questão de ser prática. Pessoal, isso daí está muito associado à aplicação nos nossos estudos devocionais, ou à aplicação de quando nós ouvimos um texto bíblico. Elabore uma aplicação pensando em você e não nas outras pessoas. Primeiro o eu. Como na página 14 da nossa apostila fala, que um dos perigos... na página 9 da nossa apostila, né, foi até uma irmã que me alertou para esse ponto, um dos modos pelos quais a Bíblia pode ser mal empregada, e no caso aqui do que nós estamos falando na aplicação, é não aplicar a palavra de Deus para si.
não aplicar a palavra de Deus para si, você deslizará para o legalismo ou para a tradição que invalida a verdade, ou para algum estilo de vida extravagante que tenha um ar de religiosidade, mas seja contrário a um relacionamento com Deus. Você corre um risco muito grande de se tornar um fariseu quando você usa sempre eles ou nós. Quando você fala nós, às vezes, muitas vezes pode estar ali uma ideia de, eu estou falando nós para ser educado, mas na verdade é eles que precisam mudar, eles que precisam tomar essa atitude. Então, sempre pessoal. O sermão, a gente fala na elaboração do sermão, o sermão primeiro ele fala com o pregador, com o portador da mensagem, para que ela, sendo uma verdade que o exorte, o corrija, o anima, o console, ele consiga, sentindo isso, transmitir aos que o ouvem. Então, a aplicação, toda aplicação ela precisa ter esses 4 requisitos: ser prática, executável, mensurável e ter também um aspecto pessoal. Seguindo, neste momento eu quero dar uma atenção especial a pontos a serem considerados para a aplicação das promessas e de bênçãos e juízo de Deus no nosso dia. Como eu falei em 2 pontos aí da nossa aula nos vídeos anteriores, a questão das promessas. Há uma promessa aplicável, no slide 13, né? Há uma promessa aplicável hoje. É muito comum a gente ouvir em alguns contextos expressões ou frases como: tomem posse da promessa de Deus, irmãos. Se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Reivindique sua bênção. Onde a planta do seu pé pisar, ali será seu. Que não obstante serem frases animadoras, serem às vezes frases bíblicas, elas precisam ser examinadas no processo de interpretação se são aplicáveis ao público que está ouvindo, se é aplicável à vida da igreja, se é aplicável à minha vida. Essas e outras tantas frases são comuns em alguns arraiais. No entanto, será que temos mesmo direitos? As promessas se aplicam a nós? Vamos ver a seguir alguns parâmetros a serem considerados na aplicação de textos que apresentem promessas de bênçãos e juízo de Deus. Vamos deixar isso para o próximo vídeo, a partir do slide 18.